Olá, o jovem que abriu mão de uma vida de riquezas para cuidar do próprio povo e libertou os hebreus da opressão do Egito, a maior potência da antiguidade. Neste episódio de Heróis Eternos, vamos conhecer o que há por trás da história de Moisés. Um homem escolhido por Deus para salvar um povo oprimido. Era uma época na qual o povo de Israel estava pressionado e oprimido. Escravizado, longe de sua terra natal. Um profeta que vai, de alguma maneira, conduzir esse povo de um lugar que é de escravidão para um lugar de liberdade, uma terra prometida. Moisés abdicou de tudo. Ele poderia ter sido um príncipe ou até mesmo, quem sabe, um faraó do Egito. Uma fé que mudaria para sempre a história dos israelitas. Ele é aquele que liberta o povo, né? Aquele que leva o povo à salvação, tira o povo da escravidão. Episódio de hoje: Moisés, parte 1. Mais de 1.300 anos antes de Cristo, Moisés nasce no Egito, em tempos difíceis para os hebreus. Moisés cresceu sem saber das próprias origens. Como foi criado em berço de ouro, não fazia ideia de que era um escravo. Mas tudo mudou a partir do momento em que ele viu Deus pela primeira vez. Depois desse encontro, Moisés se transformou numa das principais figuras do Velho Testamento. Mas o percurso não foi fácil. Depois do tempo de José, depois daquela história toda de José, que José se tornou praticamente o faraó, diz lá o Êxodo que chegou o momento em que surge uma nova geração que não conheciam os feitos de José e de um faraó que estava com medo do povo de Israel, porque estavam crescendo muito, e tentou impedir o crescimento de Israel matando os homens que nasciam. E a história de Moisés começa aí. O contexto da narrativa do Êxodo parece que está situada no Novo Império. A gente está percebendo aí a emergência de um poder estatal muito forte, muito voraz, muito interessado com o exterior do Egito, também avançando para outras regiões. Eles estavam há 400 anos já na escravidão. Naquela época, o povo de Israel vivia oprimido no Egito. Por um lado, eles tentavam manter ainda a sua identidade, quer dizer, os seus nomes, a sua cultura, a sua religião, o seu idioma. Mas, por outro, eles passavam o dia todo trabalhando como escravos para os egípcios. Então, não era uma vida fácil de conseguir se conectar com Deus. Então, esse povo de Israel, ele entra num regime de dominação lá no Egito, que é conhecido como corveia. O que é a corveia? É quando, durante determinado período do ano, ele é obrigado a trabalhar nas obras do faraó. E é por isso, então, que esse povo que é de característica nômade, que cria gado, que tem uma vida bastante livre, de repente é obrigado a viver em núcleos urbanos, determinados bairros de oleiros, onde eles vão trabalhar em uma única função, dia e noite, que é o quê? Fazer tijolos para as obras do faraó. Sobreviver foi um ato de resistência. Na época, o faraó do Egito manda matar todos os meninos hebreus. E justamente Moisés nasce e ele deveria também ter sido morto, mas a mãe dele faz um ato de grande heroísmo, coloca ele numa cesta e envia ele pelo Rio Nilo, sabendo que ela estava arriscando a sua própria vida.
A decisão que a mãe de Moisés teve foi uma decisão muito difícil. Por um lado, salvar a vida do próprio filho dela, apesar de ele ter nascido há pouco tempo, salvar a vida do seu próprio filho. Por outro lado, ela estava colocando em risco a vida dela e de toda a família dela. A mãe de Moisés o coloca em um cesto que viaja pelo rio Nilo. O inesperado acontece. O bebê acaba descoberto pela filha do faraó. Ele aparece nas águas e a filha do faraó o vê na cesta e salva a vida dele. Ele cresce no palácio com os faraós, com o filho do faraó. Tem uma vida próspera e tranquila, distante da incerteza da vida cotidiana. O nome Moisés provavelmente quer dizer tirado das águas, por causa desse acontecimento. Como um menino que nasceu predestinado a ser morto, ele vai ser salvo e vai crescer na casa mais luxuosa de todo o Egito. Quando você lê sobre o rio Nilo na Bíblia e depois vai para o Egito, ele parece ser o mesmo citado na história. Na cena, quando aparece o nascimento e a preservação, o salvamento de Moisés, a cena é muito curiosa. Aparecem somente figuras femininas. A mãe de Moisés, a irmã Miriam e a princesa. E aí ele é preservado e ele é colocado numa situação de viver entre os dois mundos. Moisés nasceu nos tempos dos faraós, no Egito, um país que naquela época era considerado a maior potência do mundo. Mas afinal, como se vivia em uma época em que o trabalho afetava inevitavelmente o dia a dia desse povo? Estamos no Museu de Israel, em Jerusalém, e vamos descobrir isso agora. O nome do faraó não é citado na Bíblia, mas a arqueologia parece apontar para um homem. O faraó, na época da saída dos judeus do Egito, era o faraó Ramsés II. Nós temos muitas provas arqueológicas ligadas a ele. Aqui nós vemos uma pedra com os dois nomes de Ramsés. O primeiro nome é o nome que ele recebe de nascimento e o segundo, que é o que a gente conhece, Ramsés II, é o nome que ele recebe quando ele se transforma em faraó. E o que significa esta pedra? Essa é uma pedra ligada ao altar e também ao culto. Quer dizer, a gente vê que boa parte da vida dos egípcios girava em torno do altar e da adoração a deuses pagãos. É importante entender essa figura do faraó no contexto egípcio. O faraó, ele representa a encarnação do deus Horus, que é o próprio governante do Egito. Então, sobre a coroa do faraó está o poder de uma divindade. E ele é adorado como uma divindade, porque ele representa os próprios deuses. Ele faz uma mediação entre os deuses e os homens. Moisés cresce sem saber sua origem. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Um hebreu viver e ser criado num palácio egípcio é bastante surpreendente. A gente não consegue ter todos os detalhes disso concreto, mas a gente sabe, por exemplo, que etnicamente os egípcios são diferentes dos hebreus. Então, com certeza, Moisés é diferente desde sempre. A própria Bíblia, Atos, vai dizer que ele foi educado em toda a ciência do Egito. Eu fico muito impressionado como é que Moisés teve condição de olhar para toda essa realidade e de ter esse chamado especial de Deus, abrir mão de tudo para fazer a libertação em nome da justiça e da história da redenção.
E como era a ligação entre Ramsés e Moisés? Eles cresceram juntos em casa, quer dizer, eles cresceram como irmãos. Ramsés provavelmente via Moisés não como um israelita, mas sim como alguém da sua própria família. E como Ramsés ficou depois que o irmão o traiu? Provavelmente ele viu justamente como tu falou, como uma traição. Para ele, ele era parte da família do faraó e justamente agora ele está se juntando com os escravos, com o povo israelita para tentar libertar eles e tirar eles da escravidão. Então, com certeza, eles tinham uma relação boa e amistosa, eles cresceram juntos, mas essa relação vai mudar completamente, eles vão virar inimigos depois na vida adulta. Um achado fascinante na cidade portuária de Jaffa, em Israel, traz mais descobertas sobre o faraó. Arqueólogos encontraram essa estrutura, que é um portão da Idade do Bronze, em uma fortaleza que era comandada por soldados egípcios. No portão, é possível ler em hieróglifos os nomes oficiais do faraó Ramsés II. O que seria o nome de Moisés também é mencionado. Esse é o nome que foi citado no livro do Êxodo. De cima para baixo, temos nomes diferentes do faraó. E aqui, o ponto de virada. Esse é o nome Ramsés, amado do deus Amon. Se você olhar bem nesse hieróglifo, especificamente tem o verbo messe, que significa dar à luz. O nome soa como Moisés, não é mesmo? É um nome egípcio. Quem escreveu a Bíblia e deu o nome a Moisés conhecia o significado dele. Qual o significado dessa palavra? O filho. O filho de quem? Talvez quando a filha do faraó encontrou Moisés no Nilo, ela não sabia quem era o pai dele. Então, ela simplesmente o chamou de filho. Outra evidência ligada a Ramsés está nas cidades citadas na Bíblia, Pitom e Pi-Ramsés, construções que podem ter sido erguidas pelos hebreus. Os estudiosos acreditam que Ramsés II é o faraó mencionado no livro do Êxodo, por causa do contexto bíblico. Nos tempos de Ramsés, uma nova capital foi estabelecida e se chamava Pi-Ramsés. Ramsés II é o maior rei de todos os tempos no Egito. Ele reinou no Egito por 66 anos e morreu por mais de 90 anos. Ele foi um grande construtor. Ele construiu o Templo de Luxor e vários outros monumentos, como Abu Simbel. E ele é o faraó mais conhecido de toda a história do Egito. Com as obras para o faraó, os hebreus são cada vez mais castigados. A escravidão israelita, ela aparece dentro de um modelo de escravidão do Egito que é dos mais severos, dos mais difíceis, que é justamente o grupo dos oleiros e dos fabricantes de tijolos, que é um trabalho muito duro, muito específico. Nem a palha eles ganhavam para fazer o tijolo, então eles deveriam buscar a palha em outros lugares para daí ter um trabalho muito difícil de ficar amassando isso com os pés e um esforço físico muito grande para a produção desses tijolos. E essa é a chamada função de oleiros dos escravos israelitas no Egito.